Mas agora a gente vai falar de número complexo. Por quê? Porque o último tópico de função que a gente ainda não viu é a função polinomial, né? Que é aquela função que a gente vai estender para grau 3, porque a gente estudou do primeiro e segundo grau. A gente pode ter x ao cubo, x à quarta, x qualquer coisa. Aí vai entrar dentro da função polinomial, de um conceito mais amplo de polinômio. Mas quando a gente fala em função polinomial, a gente expande o nosso conjunto numérico, né? A gente sai do conjunto dos reais e parte para um novo conjunto numérico que é o dos complexos, né? Talvez alguém que está assistindo aí o cursinho esteja no terceiro ano, talvez nem tenha estudado isso aqui ainda, né? Porque se a gente for pegar a distribuição de conteúdos, por exemplo, a do Estado, que é o ensino médio em 3 anos, primeiro, segundo e terceiro, números complexos é um conteúdo de terceiro ano. Quando a gente pega aí os colégios particulares, que a maioria trabalha com 2 anos e o terceiro de pré-vestibular, ou 2 anos e meio, então ele passa a ser um conteúdo, né, se for de 2 anos, ele passa a ser um conteúdo do segundo. Então, se alguém, porventura, não estudou, né, a galera que está no terceirão ainda, não se assuste, vai dar para acompanhar tranquilo, a gente vai ver os detalhezinhos aí. Vamos fazer uma base boa aqui, ok? Bom, para que surge isso aqui? Para acabar com a alegria dos alunos que parava a Bhaskara no meio do caminho. Primeira coisa, unidade imaginária. Então, o conjunto dos números complexos, ele inclui nele a unidade imaginária. Esse númerozinho que a gente vai chamar de I, tá? O que é I? Então, o conjunto dos números complexos, ele admite a existência desse número I de imaginário. Da onde sai o valor de I? Então, ele diz que I vezes I é I ao quadrado. E I ao quadrado é menos 1. Pergunto para vocês, até agora, tinha como um número ao quadrado dar negativo? Dentro do conjunto dos números reais? Não. Mas então, olha só, se I ao quadrado dá menos 1, então se eu tirar a raiz quadrada de I ao quadrado, aqui do outro lado eu tenho que fazer a mesma coisa. Vou tirar a raiz quadrada de 1. A raiz anula com o ao quadrado, então o I vale raiz quadrada de menos 1. Até hoje para você... Não, quem já estudou já sabe, né? Não tem alguma coisa que vai em sequência, menos 1? Ah, sim, quando a gente for estudar os valores das potências de I. Que daí vai ser o I elevado a 0, I elevado a 1. Gente, a ideia básica é essa. O I ele surge para resolver as raízes pares, né? Não só a quadrada, raízes pares de número negativo. Então, para quem ainda não tinha estudado complexo, para vocês até hoje não existia raiz quadrada de número negativo, a partir de agora existe. Para quem já estudou complexo, a gente distingue muito e às vezes passa despercebido. Porque se vocês observarem, a maioria dos exercícios que a gente resolve de equação fala assim, resolva em R a seguinte equação. A modular, a exponencial, logaritmo, tudo vinha, resolva em R a equação. Significa que nós estávamos procurando soluções reais. Quando a gente estudou função de segundo grau, a gente colocava lá o domínio, né? Uma f que vai dos reais nos reais. Ou seja, você só utiliza números reais. Agora a gente está indo para um novo conjunto numérico. E esse novo conjunto numérico, ele satisfaz essa falha, essa lacuna que a gente tinha no conjunto dos números reais. Porque até hoje, se eu perguntasse para vocês qual é a raiz quadrada de menos 4, não existe. Até hoje não. Dentro do conjunto dos números reais, não existe. Agora, dentro do conjunto dos complexos vai existir. Também não significa, gente, que a todo momento vocês vão calcular a raiz quadrada de número negativo. Não. Se o problema te falar que é para usar número complexo. Se é uma equação nos reais, você não vai tirar a raiz quadrada de número negativo, porque nos reais ela não existe. Então, tendo apresentado para vocês que o nosso I é a minha unidade imaginária e ele vale a raiz quadrada de menos 1, ou I ao quadrado vale menos 1, nós vamos para os nossos conceitos. Então, olha lá, só para exemplificar. A raiz quadrada de menos 25 agora vai ser 5i. Por quê, professora? Porque você pode separar. Falar que menos 25 é a mesma coisa que menos 1 vezes 25, certo?
E eu posso separar essas raízes. Eu posso fazer a raiz de menos 1 vezes a raiz de 25. E aí, olha só, a raiz quadrada de 25 é 5, e a raiz quadrada de menos 1, eu acabei de falar para vocês que é i. Por isso, a raiz quadrada de menos 25, então, será 5i. Mas, claro, tendo entendido isso uma vez, agora fica fácil. Se eu falar para vocês, raiz quadrada de menos 64, 8i. Ok? Você pensa na raiz 64 e acrescenta o i. Raiz quadrada de menos 16, 4i. Então, é só colocar a unidade imaginária, que ela vem satisfazer isso aqui, ó. Esse menos 1 que você separa. E quando o número não tem raiz, professor? Igual ali, raiz de menos 3. Você só tira o negativo para pôr o i. Então, fica uma raiz de 3i, né? Como se eu tivesse resolvido a raiz de menos 1. E se é um número como 8, que não tem raiz exata, mas que dá para fatorar, eu faço a fatoração do 8, é 2 raiz de 2, e coloco o i na frente por conta do negativo. Então, todas as estratégias de resolver são as mesmas. Tem raiz, resolve a raiz. Não tem, repete a raiz. Dá para fatorar? Fatora. E aí o negativo você substitui pelo i, porque a raiz quadrada do menos, seria o menos 1, é i. Tranquilo? Estão apresentados a unidade imaginária? Então, todo número complexo, agora eu vou falar do número complexo como um todo. Porque o que muda no número complexo para o número real? Que eu coloco a parte imaginária, eu acrescento a unidade imaginária nele. Então, todo número complexo, normalmente denotado pela letra Z, não sempre tem exercício que vai chamar de Z, de W, de V, mas normalmente quando a gente fala em complexo, a primeira letrinha que vem é o Z. Ele tem a sua forma algébrica assim, ó. Até aqui ficou ruim que quebrou em duas linhas. A mais BI. Então, só para melhorar a visualização aqui. Esse A e esse B são números reais. Igual lá nas nossas funções não tinha AX mais B? A mesma coisa. O A e o B são constantes reais. E esse Izinho é a minha unidade imaginária. Certo? E aí eu digo para vocês o seguinte, ó. O A ele é um número real sozinho. Então, a gente chama o A de parte real. Tá aqui bonitinho ali embaixo, ó. E o B, que está acompanhando o I, eu chamo ele de parte imaginária. Então, a parte imaginária não é BI, tá, galera? A parte imaginária é o B, é quem acompanha a unidade imaginária. Então, o meu A é a parte real e o meu B é a minha parte imaginária. E a notação é essa aqui, RE de Z e IM de Z. Real, parte real de Z e parte imaginária de Z. Belezinha? Então tá bem desenhadinho ali, especificadinho para vocês. Então essa é a carinha geral dos números complexos, tá? O número complexo ele pode ter essa carinha A mais BI. Bom, professor, mas significa que todo número complexo tem que ter parte real e parte imaginária? Não, tá? O número complexo, ele pode ter só a parte real, ele pode ter só a parte imaginária ou ele pode ter as duas. Aqui, IM. É de imaginário. Ó, o teu número Z, ele tem dois pedacinhos. O número, esse A e B são números reais, tá? Um número real que estiver sozinho, ele é chamado justamente de parte real, porque ele é simplesmente um número real. E aquele que vinha acompanhado da unidade imaginária, ele é chamado de parte imaginária. Vai ficar mais claro aqui, ó. Só estou esperando vocês copiarem, eu já vou mostrar os exemplos, ele vai clarear um pouquinho. Porque daí agora a gente vê numericamente. Olha lá. Se ele for completinho, ele tem as duas partes. 2 mais 3i. O 2, parte real, e o 3 não é o 3i, é o 3.
quem acompanha a unidade imaginária, ok? Tá lá, parte real e parte imaginária. Agora, olha só esse aqui, 4i. Ele só tem o valor que acompanha i, ou seja, ele só tem o b, ele só tem imaginário. Então, a parte real dele é 0 e a parte imaginária dele é 4. E aí, gente, um número que tem esta carinha em que o real é 0, ele tem um nome especial, olha aqui. Ele é chamado de imaginário puro. Ele só tem parte imaginária. Então, ele é chamado de imaginário puro. Da mesma forma, z igual a 2. Vocês vão olhar e falar, professor, então 2 é número complexo? É. 2 é um número complexo. Mas ele não é real? É também. Todo número real é um número complexo. Então, o 2, ele tem parte real, mas ele não tem parte imaginária. Então, eu chamo ele de número real. Então, os complexos, eles pegam tudo isso. Números que são só reais, números que são só imaginários, que só tem parte imaginária, e os que têm as duas partes. Que daí não tem um nome próprio, é simplesmente número complexo. Mas é muito importante vocês terem na cabecinha de vocês essa forma geral aí, A mais BI, tá? A forma algébrica, que é o que a gente vai usar ali nos exercícios para resolvê-los. E até porque a gente estuda agora a forma algébrica para daqui a pouco não hoje, né? No próximo tópico a gente estudar a forma trigonométrica. Daí como que eu saio da algébrica para a trigonométrica? Daí vocês olham e falam, meu Deus, vai pegar isso e vai misturar com trigonometria? Sim. Mas Z é um número complexo, tipo, aleatório, né? Aleatório. É só uma letrinha que comumente é usada para representar um número complexo. Como que um número real é um número complexo? Ele simplesmente é. É que nem assim, o número natural não é real? O 2 é natural. O 2 também é inteiro, o 2 também é racional, ele também é real. E ele é complexo. Eu já vou mostrar o desenho, você vai ver que o complexo pega todos. Só são complexos, não reais. Daí. Como? Daí tem alguns que não são reais. Exato. Esses dois aqui, por exemplo, só são complexos, não são reais. Eles estão fora dos reais. Eles só estão no conjunto. Aqui eu trouxe o desenho do diagrama, mas qualquer coisa a gente desenha um aqui no quadro para fazer essa visualização. Mas quer que eu espero para copiar? Eu espero. Já? Olha só, esse diagraminha aqui, gente, aquela assim, vou fazer a propaganda, tá? Esse que fui eu que fiz, tá? Bem simplesinho, eu sei que não tem nenhuma qualidade de desenho, mas na internet e mesmo em materiais didáticos, tem um errinho nesses diagramas e eu me permito dizer que está errado, tá? Porque realmente está na maioria dos diagramas, não só dos complexos, aqui no diagrama do real. Eu já até comentei isso aqui, só para vocês entenderem. Vou só rascunhar aqui, ó. Tem muitos diagramas que vocês encontram por aí que vai estar assim, ó. Aqui são os naturais, aqui são os inteiros, aqui são os racionais, certo? Todo natural é inteiro, todo natural e todo inteiro é racional. Mas daí não existe o conjunto dos irracionais, que são aquelas raízes não exatas? Aí o cara vem aqui e cria aqui, ó. Só que a gente sabe que o que é o conjunto dos números reais? Os números reais é a união dos racionais com os irracionais. Todo número, esquece o complexo por enquanto, todo número do nosso sistema de numeração, ou ele é racional, ou ele é irracional, certo? Se ele é uma fração, ele está aqui. Se ele é uma raiz não exata, ele está aqui. Se ele é uma dízima periódica, está aqui. O π, está aqui. Se ele é um número decimal finito, está aqui. Ou ele está em um ou ele está no outro. Aí o povo vai lá e faz assim, ó. Então, isso aqui são os reais. Mentira. Por quê? Pergunto para vocês, que número que está aqui? Que não é nem racional nem irracional? Existe? Não.
Então, os reais é a junção desse com esse, coladinho, não tem uma outra região externa. Agora, olha o diagrama que eu fiz que vocês vão perceber a diferença. Por isso que eu falei, eu me atrevo a dizer que está errado sim, porque ali eu criei uma região externa que não tem número nenhum. Agora, olha a diferença. Os naturais estão amarelinhos, os inteiros eu coloquei de laranjinha, né? Todo natural é inteiro, está lá dentro. Os racionais estão aqui de vermelhinho. Olha os irracionais, eu colei do ladinho, então ou ele está dentro do vermelhinho ou ele está dentro do roxinho. Eu não criei um contorno a mais para os reais, eu estou dizendo para vocês que os reais são esses dois juntos, ó. Tá vendo esse contorninho vermelho com roxo? Isso é o real. Então eu não criei um espaço a mais, a união desses dois aqui é o real. E aí abraçando todos esses que a gente já conhecia, vem o conjunto azulzinho, que são os complexos.